É ela quem vai me atender. Os desafios das mulheres em profissões culturalmente masculinas. Os componentes atuais do grupo é a Maria Victoria Melo Costa e Luiz Eduardo Feitosa Souza. O professor orientador é o Link Israel Lima Teixeira. Bem, a nossa introdução. Sociedades ocidentais. Nas sociedades do Ocidente, apesar da presença elevada de adolescentes do sexo feminino e mulheres em todos os níveis da educação e no mercado de trabalho, ainda se registram uma grande disparidade profunda entre os dois gêneros. Segundo o Saavedra 2010, o número de elementos do gênero feminino se reduz na medida em que avançam na escolaridade e posteriormente na carreira profissional. Pensando nisso, a gente elaborou nosso programa de pesquisa, que seria qual a realidade das mulheres de Piripiri, Piauí e região que exercem profissões culturalmente masculinas. E para responder, a gente tem como nossos objetivos a investigar a realidade das mulheres de Piripiri, região que exercem profissões culturalmente masculinas, mapear as profissões tipicamente masculinas em que elas estão inseridas, identificar os obstáculos enfrentados pelas mesmas em relação à sua profissão e o ambiente de trabalho, verificar quais suas motivações e expectativas sobre a representatividade feminina no mercado de trabalho. Bem, e o nosso trabalho ele tem como um intuito compreender o porquê dessa grande assimetria em relação à ocupação dos cargos, bem como também ajudar as mulheres a tomar suas decisões em relação à ocupação de cargos, a sua entrada no mercado de trabalho sem medo. Por isso, torna-se relevante o estudo dessa temática na cidade de Piripiri e região, que ainda está culturalmente e profissionalmente comandada pelos homens. A nossa interdisciplinaridade, a gente escolheu a gestão de pessoas, que trabalha com essa diminuição na diferença salarial, a evolução da igualdade de gênero e diversidade, a sociologia, que trata desses fenômenos sociais. Por isso, quando o assunto são exclusões sociais, a sociologia adentra bem ao tema. Bem, vamos ao nosso referencial teórico, gênero e história. Segundo Perrault, de 1992, uma das autoras mais renomadas sobre o tema mulher, ela afirma que da história as mulheres muitas vezes excluídas. As mulheres elas sempre estiveram no centro das críticas que incidem sobre essa tradição já existente, com os estereótipos que enfatizam as relações entre os homens, sobre cultura sinônimo de objetividade, racionalidade e publicidade, enquanto que as mulheres elas são mais vistas como natureza, subjetividade, emoção e a privacidade. Esses dois lados eram marcados por preconceitos e hierarquias, desigualdades entre gêneros, separando-os e impondo-os sempre. Segundo Bevaou, 1969. Bem, as mulheres no mercado de trabalho. No século XVII, o movimento feminista veio ganhando cada vez mais força, em seguida com as guerras mundiais, onde as mulheres tiveram que assumir os trabalhos designados aos homens e cuidar dos negócios familiares. Em seguida, com as tecnologias de produção, houve a ida das mulheres para as fábricas, que a partir daí houve uma grande mudança na legislação favorecendo, não favorecendo, mas ajudando as mulheres nesse ambiente. E atualmente muitas leis relacionadas ao trabalho feminino mudaram. Bem, a representatividade das mulheres no mercado de trabalho brasileiro, segundo a Gazeta Mercantil 2000, comprova que as mulheres dentro das empresas é relativamente crescente esse fenômeno, e nos postos diretivos essa tendência não é diferente. Elas são 41% da força do trabalho, porém só ocupam somente 24% de cargo de gerência, segundo a Gazeta Mercantil também, 2000. O número de mulheres nos cargos gerenciais das 300 maiores empresas do país era de apenas 8% e subiu para 13%. Porém, as mulheres brasileiras ainda recebem apenas 71% do salário dos homens, segundo a CEAE de 2000. Bom, aqui nessa
essa seção vai buscar apresentar algumas pesquisas semelhantes no intuito de compará-las aos resultados buscados nessa pesquisa. Monte Claros, Minas Gerais, Silva e Ferreira, 2016, constataram que, embora a população seja majoritariamente feminina, cargos gerenciais são ocupados na sua maioria por homens. Silva e Ferreira, 2016, entrevistaram mulheres em profissões culturalmente masculinas e coletaram diversos relatos no que se refere a preconceitos na ocupação do cargo a e disseram não sentir. Bom, a nossa metodologia ela se deu por uma abordagem qualitativa e a nossa coleta de dados a gente escolheu uma entrevista semi-estruturada. Bom, a análise e discussão dos resultados, aqui a gente elencou as profissões masculinas em que elas estão inseridas. As nossas entrevistadas, a gente conseguiu uma policial militar do 12º Batalhão da Força Tática, agente de trânsito, uma proprietária de escritório de contabilidade, uma segurança do banco e uma taxista, porém a mesma a gente não pôde encontrar, pois ela abandonou a profissão. Análise e discussões dos resultados, obstáculos enfrentados em relação à profissão e o ambiente de trabalho. Com obstáculos compares, a entrevistada número 1, ela citou a designação de tarefas mais simples. A número 2 não citou obstáculos. A número 3 citou o isolamento em relação a planejamento e decisões. E a número 4 ela citou que no começo havia bastante desconfiança. Sobre o obstáculo com o público-alvo, a número 1 ela citou desconfianças do público ao serem atendidas por elas. A número 2 citou desconfiança dos clientes com a nova autoridade dela no local de trabalho. A número 3 ela citou dificuldades para impor autoridade e hostilização no momento da ação. A número 4 ela citou as piadas machistas dos clientes. Bem, sobre a motivação, as motivações sobre a representatividade feminina no mercado de trabalho, a número 1 ela citou a busca por justiça, proteção, retorno positivo do cidadão e o apoio familiar. A entrevistada número 2 ela citou o gosto pelo que faz e o orgulho da sua profissão. A número 3 citou a motivação financeira e a estabilidade. E a entrevistada número 4 ela citou a identificação com o cargo. Bem, sobre as expectativas sobre a representatividade feminina no mercado de trabalho brasileiro, a número 1 citou a buscada orgulho à instituição. A número 2, a profissão que está inserida em crescimento principalmente para as mulheres. A entrevistada número 3, ela citou não tem tantas expectativas para as mulheres que querem entrar nesse ramo. A número 4, ela acredita que no desenvolvimento e crescimento das mulheres em profissões de autoridade de comando. Bem, como conclusão, a gente conclui-se que os resultados apontaram que a atuação da mulher é vista como menos efetiva que a do homem. Foi também possível perceber que esses preconceitos ele interferem no psicológico dessas profissionais, pois diariamente elas sofrem com comentários e exclusões, mesmo que em algumas situações elas sejam reconhecidas, e que também ainda é bastante difícil encontrar mulheres em profissões tipicamente masculinas no mercado de Piripiri região.